Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela CBF TV e a todos que estão aqui no auditório da CBF. Agradecer a presença do nosso presidente, Rogério Caboclo, toda a diretoria da CBF e as comissões técnicas da Seleção Olímpica e da nossa seleção principal. Nós vamos dar início agora à convocação da Seleção Brasileira Olímpica para a data FIFA agora do próximo dia 31 a 8 de junho, essa que será a última etapa de preparação para os Jogos de Tóquio. Vou passar a palavra agora para a nossa mesa, composta pelo nosso coordenador de seleções de base e do projeto olímpico, nosso Cláudio Ibrahim Vaz Leal, nosso branco, de volta com a gente, para alegria nossa e de toda a nação brasileira. Nosso técnico André Giardini, seu auxiliar Gustavo Leal e o nosso fisiologista da seleção olímpica, Sandro Graham. Vou passar a palavra agora para o nosso querido branco para iniciar a nossa coletiva e a nossa convocação da seleção olímpica. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a presença do presidente Rogério Caboclo, sempre dando total apoio a todas as seleções. Obrigado, presidente. Agradecer o Tite, nosso grande comandante, seleção principal, o Juninho, que faz um trabalho espetacular juntamente com o Tite e toda a comissão técnica, os diretores. É um prazer estar aqui de volta com vocês, um momento importante, decisivo, da nossa última preparação antes da Olimpíada para defender o ouro olímpico. De 31 de maio a 8 de junho, faremos uma preparação espetacular, com a lista que o André vai anunciar daqui a pouco, de um projeto que começou em 2019 em Toulon, um projeto que o professor Tite citou anteriormente, e dizendo que tem roubado muitos jogadores nossos, né, André? E muito pelo contrário, Tite, obrigado a você e a toda a comissão por valorizar o trabalho de formação de base do Brasil, da CBF, e ter a oportunidade, oportunizar esses atletas de chegar à seleção principal. Acho que é importante para o processo a nossa integração e esse trabalho que o André está na frente. Foram observados, para vocês terem ideia, 207 jogadores. Com essa lista que ele vai anunciar agora, 67 jogadores convocados. E dentre esses 67 jogadores convocados, 20 jogadores pela primeira vez vestindo a camisa da seleção brasileira, que é um dado importantíssimo. Foram 20 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, com 75% de aproveitamento. E o aproveitamento que o Tite e a comissão convocando os jogadores foram 16 jogadores, que eu acho que é importantíssimo dentro desse nosso trabalho aqui, e o quanto a CBF dá, por intermédio do presidente e a diretoria, o respaldo para a gente formar jogadores de qualidade e ter seleções fortes. Dessa preparação, ainda não fechamos a programação por questão burocrática. O mais breve possível, comunicaremos a todos a nossa programação. Tá bom? Gostaria de passar a palavra ao André para comunicar a lista. Antes de anunciar a lista, só parabenizar o Branco pelo grande exemplo que deu para todos nós, né? Pela grande vitória que teve, de uma doença muito severa, muito grave, né? E Branco, pessoalmente e publicamente aqui, dizer que tu é um exemplo para todos nós e parabéns aí por... É muito bom te ter aqui do nosso lado com saúde de novo. Obrigado. Vamos à lista. Goleiros: Cleiton, Red Bull Bragantino. Breno, Grêmio Futebol Porto Alegrense. E Brazão, Real Oviedo. Laterais: Gabriel Menino, Sociedade Esportiva Palmeiras. E Emerson, Real Betis. Laterais esquerdos: Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro.
e Abner, Clube Atlético Paranaense. Os zagueiros, Gabriel, do Arsenal, Luiz Felipe, Lazio, Ibanhes, Roma, e Nino, Fluminense. Os meio-campistas, Bruno Guimarães, Olympique Lyon, Matheus Henrique, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Reinier, Borussia Dortmund, Lisieiro, São Paulo Futebol Clube, Gerson, Clube de Regatas Flamengo, e Claudinho, Red Bull Bragantino. Os atacantes, Antony, do Ajax, Malcom, Zenit, Pedro, Clube de Regatas Flamengo, Evanilson, Futebol Clube do Porto, Martinelli, Arsenal, e Rodrigo, Real Madrid. Vamos dar aquele tempo para nossos amigos jornalistas aí se dirigirem à nossa sala virtual, a gente se organizar. Antes o Branco vai dar um recado a respeito da lista e em seguida a gente começa a coletiva de imprensa. Um comunicado importante, em função de 4 jogadores do Clube de Regatas do Flamengo serem convocados, 2 para a principal e 2 para a seleção olímpica, o Departamento de Seleções da CBF, comandado pelo nosso grande profissional Manel Flores, de competições, nosso diretor de competições, especificamente nas próximas horas, nos próximos dias, vai ajustar a questão dos jogos do Flamengo nessa data FIFA de junho. Tá bom? Esse comunicado é importante. Greg, quem está no gatilho? Quem está no gatilho? Tá. Então vamos dar início à nossa coletiva. E a primeira pergunta, a Kiyomi não conseguiu ali concluir, ou melhor, finalizar a coletiva do professor Tite. Vamos abrir a da Seleção Olímpica, então, com a Kiyomi. Kiyomi, pode fazer aí a sua pergunta, professor Giardini. Boa tarde, Giardini, boa tarde a todos. Para abrir pergunta, desculpe, não é sobre convocação, mas é sobre Olimpíada. Lá no Japão, ano passado, estava segurando muito bem a contaminação de Covid, mas agora está sendo o pior momento durante a pandemia. E talvez durante a Olimpíada também vai ter muito restrito de movimento ou contato com pessoas. Talvez está chegando, não sei detalhe, mas está chegando no final, mas não pode chamar a família. Tem muita coisa que pode acontecer. Então, para a saúde mental dos jogadores e para acalmar aquele estresse de sempre ter restrito, tem algum plano, alguma estratégia para esse tipo de coisa, para a saúde mental dos jogadores? A gente lamenta, Kiyomi, prazer falar contigo. A gente lamenta bastante nessa situação. Vamos ter que usar muita criatividade, né? Estimular muito que os atletas vão acabar interagindo somente entre eles, né, o tempo todo. Sinceramente, a gente ainda não sabe como será, mas com certeza usaremos a criatividade para que os atletas também tenham momentos de distração e consigam relaxar a mente em alguns momentos que são importantes para poder ter o melhor desempenho, o melhor foco possível na competição. Próxima pergunta, Bruno Cassucci, GE. Oi, Giardini, bom dia a todos. Giardini, a gente vê muitos nomes que foram mantidos em relação ao pré-olímpico, mas também novidades na sua lista, né?
Eu queria saber o que você está planejando para esses jogos. Já é uma consolidação do time ou essa janela ainda é uma oportunidade para fazer testes, para observar jogadores que ainda não tinham sido chamados? Até pelo pouco tempo, por não ter tido os amistosos que você planejava ter tido no começo desse ano, o quanto isso afetou, e é um momento já de consolidação do time ou ainda dá para fazer análises? Obrigado. Tudo bom, Bruno? Realmente ficou uma janela bastante grande, né, do fim do pré-olímpico para as Olimpíadas, né, pelo adiamento. Nesse período entre o pré-olímpico, apenas uma convocação e ainda com a restrição de somente jogadores da Europa. A gente acaba vivendo um novo momento, né? Acho que se as Olimpíadas tivessem acontecido na data prevista, acredito que a base da seleção seria muito parecida com aquela do pré-olímpico, né? Passado esse tempo e pela janela, eu acredito que o momento do clube acabou ganhando um peso muito forte, né, nas avaliações. A gente trabalha muito com o momento dele no clube, mas também com o que eles vão fazendo aqui com a gente. E por esse ato, o peso do trabalho no clube acaba sendo bastante grande. O momento já é outro, os jogadores quase um ano e meio depois, né, vivendo momentos distintos. E o nosso trabalho aqui acaba ser muito justo com o que os nossos olhos veem, premiando jogadores que estão trabalhando para chegar na seleção, que sonham com isso e que estão fazendo por merecer. A gente tenta justamente ser o fiel da balança e tentar ser muito assertivo nessa questão do merecimento. Então, tu tocaste bem nos aspectos, a gente vai, sim, mantendo uma base. Desde a primeira convocação de Tonlô, a gente vem tentando manter sempre uma base e encontrando espaços e oportunidades para atletas que também fazem por merecer, alguns desde da primeira convocação pedindo passagem ou em alguns momentos produzindo para estar e muitas vezes não cabendo todo mundo que a gente gostaria de convocar, mas a gente chegando muito próximo aí às Olimpíadas, é o momento da gente premiar muito. Momento dos atletas atual, manter sim uma espinha, uma base e uma ideia de equipe, e estar muito atento até realmente a convocação das Olimpíadas, porque não quer dizer que os jogadores que aqui não estão descartados. A gente vai sim observar todo mundo até o último dia que a gente tem para convocar para as Olimpíadas. Obrigado, Bruno. Próxima pergunta, Monique Danello, TNT Esportes. Jardine, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre o Gerson, um jogador que por muito tempo... Deu problema. Problema de comunicação aqui da Monique. Espera aí um segundo. Agora vai, eu acho. Monique, por favor, refaça a pergunta. Jardine, boa tarde. Eu queria te perguntar especificamente sobre o Gerson. É um jogador que por muito tempo era um nome que muita gente esperava ver na lista da principal e também da Olímpica. Eu queria que você falasse por que, né, desse momento. Você já falou muito que o momento do clube pesou muito nessa lista, mas queria que você explicasse um pouco melhor, né, como foram as observações com o Gerson ao longo desse tempo e o que você espera tirar dele nessa convocação tão próxima agora da Olimpíada também. Obrigada. Tudo bem, Monique? O Gerson é um grande atleta, um grande jogador, que com certeza vem sendo observado não só por nós da Olímpica, pela comissão da seleção principal também. O que aconteceu foi que a concorrência nessa posição é realmente bastante grande. Talvez seja a posição que tenhamos um número maior de jogadores de altíssimo nível, e a gente sempre comentou que a vez dele chegaria e chegou, e torcemos para que ele consiga desempenhar aqui tudo aquilo que ele vem desempenhando no Flamengo. Próxima pergunta, Marcos Bertoncello, da Rádio Gaúcha. Boa tarde a todos. Também aqui faço uma saudação especial para o Branco, né? Os gaúchos aqui torceram bastante pela sua recuperação, então ficamos muito felizes. Bom, professor Jardine, são duas questões, uma no gol e outra no ataque. Puxando para o nosso lado aqui de Grêmio e de Inter, queria que você falasse da evolução do goleiro Breno,
que assumiu a condição de titular e é uma das revelações na temporada gremista. E as ausências do Yuri Alberto e do PP, peças importantes no pré-olímpico do ano passado, PP negociado com o Porto, mas que não vem sendo utilizado, e o Yuri, que é reserva, mas vem fazendo muitos gols. Muito obrigado. Honrando a tradição bairrista dos gaúchos, né? Falando um pouquinho dos 3 jogadores que tu citaste, o Breno realmente vivendo um grande momento, é uma revelação importante, numa posição que dificilmente jogam jogadores jovens, né? A gente tem um pouquinho essa dificuldade, os jogadores com idade olímpica são poucos aqueles que hoje são titulares nos seus clubes, e o Breno assumiu a titularidade e vem realmente tendo um desempenho que nos chamou a atenção e está sendo premiado com essa convocação com muito merecimento. Questão do PP, a gente lamenta que ele não vem jogando, né? Com alguns problemas, acredito eu, que mais até de ordem física, mas não sei exatamente, né? Mas é um jogador que com certeza fez parte do processo do pré-olímpico e ainda faz parte, e a gente vai estar observando ele, enfim, até o último momento possível. E o Yuri, um jogador que a gente conhece bem, um jogador que tem um dos jogadores que mais tem convocações em seleção de base, é um jogador referência dentro da seleção sub-20, foi convocado muito pelo desempenho na época dentro da seleção sub-20, foi convocado na seleção olímpica, teve um papel importante para a gente dentro do pré-olímpico. Hoje já vive um outro momento, muito superior até aquele, né? Sendo titular do Inter, com protagonismo, com desempenho, e é um jogador que sim, a gente observa muito de perto, mas também trabalha numa posição que a concorrência é bastante grande, e a gente, na posição dele, está trabalhando nessa convocação com o Pedro e com o Evanilson, que é um jogador que teve um ótimo desempenho enquanto aqui no Fluminense, foi muito bem na última convocação lá no Egito, e a gente quer ampliar o nosso nível de conhecimento e de observação em relação ao Evanilson. Próxima pergunta, Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Obrigado, Bruno. Giardini, você vai trabalhar esse grupo nesse período de que maneira? Você vai fazer algum jogo, treino, algum amistoso? E quando vai ser a sua lista final? O Branco, acho que comentou, né, na abertura, faltam alguns detalhes aí para o anúncio dos jogos, né, dessa data FIFA, que já estão bem encaminhados, acredito que nos próximos dias aí, talvez nas próximas horas, né, mas esperamos 100% de certeza das informações para passar para vocês, e a data da final da convocação das Olimpíadas, a gente ainda está definindo o melhor dia, a gente tem um prazo até o dia 30, né, para entregar a lista no COI, mas com certeza antes disso estaremos anunciando a lista da Olimpíada. Próxima pergunta. Olheiros.com, nosso amigo Moza, sempre acompanhando a base e a seleção olímpica. Obrigado, Bruno. Tudo bem, Giardini? Feliz pelo retorno do Branco também. Ficamos felizes com essa notícia e essa presença. Bom, Giardini, a gente viu na sua lista de zagueiros, né, pelo menos 3, né? Gabriel Magalhães, o Luiz Felipe e o Ibanez, que tem experiências em linha de 3, né? E eu queria ver se essa possibilidade passa pela sua cabeça, você não tem usado nos amistosos e nem no pré-olímpico, mas é uma opção pela experiência, né? Se isso passa pela sua cabeça em algum momento. E também, se você entende que o Rodrigo é 100% ponta, ou você acha, embora tenha convocado outros jogadores por dentro, que ele possa jogar por dentro em algum momento, já que o Zidane tem usado em certas situações. Então, linha de 3, e se o Rodrigo pode ser uma opção por dentro também. Obrigado. Tudo bem, Mozart? Prazer mais uma vez responder as tuas perguntas. Mais uma vez, ótima pergunta, né? Em relação à linha de 3, a gente realmente tem sido uma tendência, tem aumentado essa tendência de se jogar com 3 zagueiros, especialmente na Europa. Agora, no Brasil também, com alguns clubes adotando, né? Não nos preocupa em relação à parte ofensiva, porque a gente trabalha muito também com a ideia de uma construção em 3, não necessariamente com 3 zagueiros, né? Então,
acaba ficando específico para a gente na fase ofensiva. Os jogadores acabam trabalhando de uma maneira dentro do clube muito parecida com aquilo que farão aqui na seleção. O que muda, sim, é comportamento em fase defensiva, que a gente trabalha aqui com um conceito um pouco mais zonal, né, com linha de 4 e não linha de 3 ou linha de 5. E aí algum ajuste, mas são atletas que já têm bagagem, com certeza, nessas duas situações e que tem que trocar o chip quando vem para a seleção e ter uma adaptação rapidamente àquilo que a gente julga ideal para sistema defensivo. Próxima pergunta do Marcelo Raed, comentarista do Grupo Globo. Tudo bem, Jardine? Boa tarde a você, boa tarde também ao Gustavo, Sandro, Branco, parabéns pela vitória. Jardine, a minha dúvida para você, a gente conversou um tempo atrás sobre o repertório da Seleção Brasileira Olímpica. Óbvio que essa lista tem diversos nomes importantíssimos, é uma lista muito bem qualificada, com técnica, mas você perdeu Lodi, Militão, Douglas Luiz, Paquetá, Richarlison, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior para a principal. São 7 jogadores que poderiam compor a lista olímpica. Para as Olimpíadas são 18 nomes, sendo que 3 podem ser acima da idade. Até que ponto essa lista que você fez é uma lista para testar jogadores, para colocar o seu sistema de jogo, ou para ver se você consegue ter jogadores coringas que entendam todas as fases do repertório, tanto de defensivo quanto ofensivo que você tem do time? Tudo bem, Raed? Tudo isso. A gente quer conseguir todos esses objetivos que tu comentaste. Em relação a perder jogadores para a principal, a gente pensa exatamente o contrário, né? A gente ganha jogadores quando a gente coloca cada jogador que passou aqui no nosso ciclo, como o Branco citou, né? São 16 atletas que transitaram entre as duas seleções, né? Não foi só nós que cedemos, na verdade, alguns jogadores também vieram no outro sentido, né? De começaram convocados num primeiro momento pela principal e depois aproveitados por nós. É importante essa comunicação nossa e esse entendimento. Os jogadores gostam bastante, se sentem valorizados, né? E especialmente a gente, quando vê um jogador que passou no nosso processo brilhar na seleção principal, eu falei isso para o Tite ainda antes de começar a coletiva, de que é um dos nossos maiores prazeres é ver e realmente poder sentir que a gente está contribuindo com a equipe mais pesada, com a camisa mais pesada do mundo, né? Uma seleção principal, colocar... Se a gente, quando trabalha na base, se orgulha de colocar um jogador de base no profissional, na seleção, então, é multiplicado esse sentimento de... É muito difícil e muito prazeroso colocar um jogador realmente produzindo e desempenhando na seleção principal. Então, são todos esses objetivos que a gente vai precisando, a gente está tentando fazer desse limão, que é essa única convocação que a gente está tendo de preparação, uma limonada, né, de observar os atletas que a gente gostaria de ter observado antes. São alguns atletas novos, se não me engano, 6, né, Gustavo, jogadores pela primeira vez nessa convocação, fora os jogadores que hoje já vivem um momento distinto do último momento convocados. Então a gente vai sim prestar muito atenção nos jogadores que aqui estão com a gente e ainda assim depois ter um tempo para discutir e também sim, mais uma vez volto a falar, levar em consideração os atletas que não estão aqui. Não teremos tempo de convocar todos aqueles jogadores que a gente gostaria para observar com a gente. Então a gente vai pesar muito também momento de clube e formar uma seleção mais forte possível para as Olimpíadas. Próxima pergunta, Leonardo Baran. André, a pergunta parece meio louca, mas ela não é, não. Você tem a garantia que o Gerson vai se apresentar à tua convocação? Por quê? Porque quando ele era sub-17, ele preferiu deixar a seleção. Quando ele era sub-20, ele também pediu dispensa, isso em 2 mundiais. No pré-olímpico, ele também preferiu não ser convocado. Então, ele já dispensou em 3 oportunidades, em 3 categorias diferentes, a seleção brasileira. Você tem a garantia que nessa 4ª ele vai atender ao chamado? Tudo bem, Leonardo. Eu sou um profissional que
que a minha maior experiência é trabalhando com base, com adolescentes, com jogadores em formação, em todos os sentidos, em todos os níveis. E a gente acredita muitas vezes que o erro faz parte, né? Nós erramos muito, os jogadores erram, e a gente espera realmente que o Gerson tenha amadurecido, né? É um passado, talvez até distante já para ele. Eu vejo ele num momento maravilhoso, não só técnico, mas também comportamental dentro do campo, muito maduro naquilo que faz. Eu fui em alguns jogos em loco observar, em alguns momentos até exclusivamente ele, e senti dele um jogador já muito maduro, muito concentrado naquilo que faz, muito focado em conquistar títulos, em decolar na carreira. Foi o que passou para mim nos jogos que eu vi em loco, e tenho certeza que é esse Gerson que a gente vai encontrar aqui na seleção, e que já se manifestou, inclusive, para nós, que tem o desejo de jogar em qualquer seleção, seja ela na principal ou, se tiver convocado de novo na base, ele viria, porque ele tem um sonho e uma vontade muito grande de vestir a camisa amarela. Próxima pergunta, Daniela Esperon, Rádio Web. Oi, Jardine, tudo bem? Boa tarde. Eu queria falar sobre a Olimpíada, Jardine. A gente vê a população japonesa fazendo uma pressão muito grande, né, para que a Olimpíada seja adiada ou até mesmo cancelada. Hoje teve até a divulgação de um abaixo-assinado, parece que mais de 350 mil assinaturas. Eu queria saber se você teme um adiamento ou até um cancelamento da Olimpíada. Não, a gente, na realidade, tem a confiança e esperamos a segurança em todos os sentidos que a Olimpíada seja realizada. As autoridades, estão tomando todas as providências para que corra tudo da melhor maneira possível. E esse é o nosso desejo, nosso sentimento. A gente já fez algumas reuniões com o COB, na questão de alguns protocolos, enfim, de saúde, da questão de segurança. Esperamos que seja realizada essa Olimpíada, até porque é um trabalho que a gente começou, como eu falei anteriormente no início, em 2019, e seria espetacular esses jogadores fecharem esse ciclo aí desse trabalho com uma medalha de ouro, e a gente mantendo a medalha de ouro em casa, né, André? Eu acho que eu desejo, não só meu como coordenador, como o André técnico, o presidente Rogério, que tem dado todo o apoio, todos os dirigentes, né? E principalmente os atletas que merecem fechar esse ciclo com uma grande conquista. Obrigado, Branco. Próxima pergunta, Eduardo Semblano, do Fui Clear. Olá, Jardine. Olá, Branco. Branco, felicitações pela recuperação. Muito bacana te ver de volta. Jardine, a gente vive esse problema da Olimpíada em relação à data FIFA. É sempre um problema a liberação para os clubes e tal. Como você lida com isso em relação a esses nomes? E qual é a garantia que você tem do teu trabalho, o trabalho do Branco, da base que a CBF tem montado, dessa geração 9-7 em diante, de que esses jogadores serão liberados para a Olimpíada? Como é que está isso internamente? Boa sorte, obrigado. É uma questão realmente que incomoda a não certeza das coisas, mas a gente conta muito com o desejo dos atletas, né? A Olimpíada é uma competição muitas vezes única na carreira, quase todos eles têm uma chance só de disputar, são raros os atletas que têm mais de uma Olimpíada aí no seu currículo, na sua trajetória. Então a gente quer sim contar com todos e acredita que teremos todos, porque Olimpíada é de 4 em 4 anos, tem um peso muito grande, e com todos os atletas que a gente conversa e convoca, a gente sente um desejo enorme aí de participar, e participarão sim todos aqueles que merecerem. Próxima pergunta, Márcio Yanaka, da TV Globo. Tudo bom, Jardine? Boa tarde. Quanto percentualmente desse grupo convocado hoje vai estar na Olimpíada? Você tem ideia já disso ou ainda não?
Então, é difícil de precisar um número. Gostaria que fosse o mais alto possível, porque a gente, com isso, ganha tempo, aproveita muito a preparação, mas com certeza não será o grupo todo e não estará ali dentro, né? Tem jogadores importantes também que ali não estão, jogadores também de seleção principal, com chance de jogar na Olimpíada, de estarem nas Olimpíadas. Então, o foco nosso maior agora é em aproveitar ao máximo esse período para observar, para conseguir avaliá-los aí, o quanto podem nos ajudar, para aí sim, ao final dessa data FIFA, a gente pesar, medir, se reunir, discutir muito e formatar um grupo de 18 atletas que dê um equilíbrio, uma consistência para a gente poder disputar os jogos todos com as melhores opções possíveis. Próxima pergunta, Bruno Carvalho, UOL. Boa tarde, Giardini. Bem-vindo de volta, Branco, tudo bem? Giardini, você já disse uma vez da sua vontade de contar com o Neymar, e ele já tinha dito também que tinha vontade de disputar uma Olimpíada mais uma vez. Eu queria te perguntar como é que está esse processo, se já está tendo conversas, tanto com a seleção principal, por causa que ele vai provavelmente jogar a Copa América, com o PSG, uma possível liberação, e como é que você está em relação a isso? Aquilo que eu tenho respondido, né? Poder contar com o Neymar é um sonho, não só para mim, para qualquer treinador, acredito hoje, de qualquer equipe, qualquer seleção. Obviamente que só pela seleção brasileira, só eu e o Tite podemos ter esse privilégio, né? Mas é uma questão mais sensível que está sendo tratada diretamente pelo nosso presidente, que acredito também que em pouco tempo a gente tenha uma resposta sobre isso, dentro da grande ideia de a gente ter a seleção mais forte possível para os Jogos Olímpicos. Então, ter um jogador como o Neymar, eu acho que vai muito ao encontro dessa máxima e desse objetivo que a gente tem. E ele quer, né, presidente? Vamos para as nossas últimas duas perguntas da coletiva. Na sequência, a Juliana Yamaoka, Band Esportes. Oi, Band News FM. Prazer em conversar com vocês. Você falou muito sobre os jogadores que se destacam nos clubes, né, nesse período atípico da pandemia, que acabou sendo um fator crucial para a sua convocação. E eu queria uma avaliação sua a respeito dos meninos do Santos, né, que andam ganhando bastante destaque por vestir aquela responsabilidade por resultados positivos, né, lutou aí para não cair no estadual, conseguiu uma vitória importante na Libertadores, e tem jogadores no elenco já com experiência de seleção, por exemplo, Caio Jorge. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas opções dos meninos da Vila na seleção, que dessa vez não conseguiram uma oportunidade. Tudo bom, Juliana? O Santos é um clube com uma competência na formação de jogadores incrível, tem cedido jogadores à seleção brasileira sistematicamente em todas as categorias, em todas as seleções. E essa equipe do Santos, mais uma vez aí, formada por muitos jogadores de base, jogadores muito talentosos, muitos que aqui já têm uma trajetória importante. O Caio Jorge, que tu citaste, é um jogador campeão mundial sub-17 com a camisa da seleção, já convocado pela seleção sub-20. O que acontece é que esses jogadores são bastante jovens, né? Talvez o Santos vai ser um grande fornecedor aí de jogadores para as próximas Olimpíadas, com certeza, porque são jogadores que hoje estão no radar, no alvo aí da seleção sub-20, da seleção sub-17, e daqui a 3 anos, né, e vai passar rápido, eles serão provavelmente candidatos aí à próxima geração olímpica. O próprio Ângelo, né, e Kaique, que foram campeões sul-americanos com Paulo Vitor no Paraguai, sub-15. Né? Enfim, Santos é um grande celeiro, é uma grife de formação de atletas. Uma geração bastante precoce do Santos, né, já ganhando minutagem em profissional, então tudo indica que serão jogadores que serão, com certeza, um futuro dentro da seleção brilhante aí. Para encerrar a coletiva, Juliano Justo, da TV Brasil. Boa tarde, Giardini. Vou deixar aqui os parabéns aí para o Branco pela recuperação. Muito bom vê-lo de volta com toda a saúde.
E pergunta a seguinte, a questão principalmente do Ferreirinha lá do Grêmio, que é um cara que também tem idade olímpica e vem se destacando muito no início da temporada, e de alguns jogadores do Palmeiras também, o Patrick de Paulo, o Danilo e vários outros aí. Queria saber do Giardini que até o Branco chegou a comentar que vocês fizeram um ajuste aí com o pessoal do Flamengo para ajustar algumas datas aí dos próximos jogos. Vocês tiveram que deixar de fora alguns jogadores que vocês pretendiam convocar nessa lista para deixar para um outro momento e tal, por já terem chamado outros atletas, principalmente do Grêmio e do Palmeiras? Tudo bem, Juliano. Resposta dessa tua última pergunta é não. Foi uma convocação onde a gente está priorizando os melhores jogadores para esse momento, uma convocação muito importante dentro do ciclo olímpico, talvez a mais importante delas, mas com certeza, como eu já respondi em outras perguntas, a gente não conseguiu convocar todos aqueles que a gente gostaria. Talvez tivéssemos que convocar 30, 40 jogadores para poder observar realmente todos os atletas da geração que tem produzido, que vivem um bom momento. Ferreirinha é um deles, né? O Patrick de Paulo é outro, mas a esses atletas que vêm produzindo e que têm a expectativa de chegar na seleção olímpica para depois possivelmente chegar na seleção principal, fica o meu recado aqui de que a briga não acabou, continuem produzindo, continuem lutando, porque a gente tem a cabeça muito aberta. A seleção olímpica como a principal, a seleção brasileira, ela não é um grupo fechado dos jogadores que são amigos de ninguém aqui. A seleção brasileira é de quem está produzindo dentro do seu clube, fazendo por merecer, quem almeja jogar na seleção brasileira, transmite essa vontade, tem esse desejo, e cabe a nós aqui ter a lucidez e a felicidade de acertar aqueles que mais merecem. É a nossa tentativa em todas as convocações, minha, do Tite, de todos, do Paulo, e a gente vai premiando aqueles que realmente a gente vai enxergando. A luta não acabou, a lista final ela realmente é a lista olímpica, que eu acho que é o grande desejo de todos os jogadores dessa geração, desse ciclo, né? E continuem trabalhando, porque a gente vai olhar, como eu falei, até o último dia possível, a gente vai estar observando vocês. Obrigado, Giardini. Obrigado, Branco. Obrigado a todos aqui no auditório. E obrigado a vocês que nos acompanharam pela CBF TV. Mais informações sobre a convocação da seleção olímpica e da seleção principal, entre no site da CBF, www.cbf.com.br, todas as informações sobre as duas convocações realizadas no dia de hoje. Muito obrigado e uma boa tarde.